Versículo 1 ao 15. Vou convidar aqui o casal Brani e Carol, que vai nos ajudar na leitura. João, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 15. Bom dia, irmãos. João 3, 1 diz: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, Para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Amém. Queridos, imagine se você tivesse a oportunidade de conversar com Jesus. Então, de repente, Jesus te manda uma mensagem e marca um encontro com você. Tomar um café, fazer um lanche, trocar uma ideia. Qual seria a primeira palavra que você diria para Jesus? Quais seriam as perguntas que você faria para ele? Qual seria o assunto principal dessa conversa? Será que você apenas iria ouvir? Então hoje a gente inicia uma nova série de mensagens que justamente tem o objetivo de nos colocar nessa situação, de frente com Jesus, ouvindo o que Ele tem a nos dizer, meditando em suas palavras, extraindo as lições de Deus para nossas vidas. Ocorre que a gente vive numa época em que usamos muito o nome de Jesus, mas não me parece que a gente esteja muito interessado no que Ele tem a nos dizer. Pelo menos aqui no nosso país, na nossa cultura, nós não sofremos com a ausência de referência ao nome de Jesus. Cristãos e não cristãos usam o nome de Jesus abertamente, amplamente, porém usam em geral para apoiar suas próprias opiniões e decisões. Então, se a gente fala de política, a gente não quer ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Nós queremos usá-lo em prol do nosso argumento, né? E aí, dependendo de quem fala, Jesus vai ser de direita, de esquerda, de centro. O nome de Jesus ele é usado em favor de posições religiosas completamente contraditórias, para defender os mais variados comportamentos. Então, o nome de Jesus aparece em diferentes igrejas e doutrinas. Veja que Jesus é absolutamente pop, eclético, né? Ele vai aparecer no rock, no samba,
na MPB, nas roupas, nas tatuagens, nas canecas, nos adesivos. Cristãos de diferentes vertentes usam o nome de Jesus. Católicos, evangélicos, tradicionais, pentecostais, carismáticos, neopentecostais. Até outras religiões usam o nome de Jesus. Mas será que esse uso que fazemos do nome de Jesus está correto? Será que Jesus concorda com todo mundo ou discorda de todo mundo? Será que ele apoia o seu comportamento ou será que ele está contra você? Será que você sentasse para conversar com Jesus ali, frente a frente com ele, ele te daria uma palavra de incentivo ou seria uma palavra de repreensão? Então, queridos, a ideia da nossa série é a gente parar um pouco e tentar ouvir Jesus, conversar com Ele. Quais foram suas palavras, quais foram suas ações, que tipo de explicação Ele deu sobre uma série de assuntos importantíssimos para a nossa vida. E aí a gente vai caminhar nessa série, onde na Bíblia a gente tem o relato das palavras e ações de Jesus, que são os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E começamos a história com alguém que foi ao encontro de Jesus para conversar. Nicodemos, um religioso judeu, um professor, um estudioso, uma autoridade. E esse homem vai ao encontro de Jesus para uma conversa. O texto diz que ele foi à noite, o que tem pouca importância. Algumas pessoas vão levantar a possibilidade de que Nicodemos foi à noite porque ele estava com vergonha, não queria que ninguém o visse. É possível, mas não tem como provar. Também como é possível que ele buscou um horário que ele tivesse mais tempo para conversar com Jesus com calma, sem ninguém o interromper. A primeira afirmação de Nicodemos para Jesus foi um reconhecimento. Nicodemos começa a conversa dizendo: olha, Jesus, ele chama Jesus de mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ninguém pode realizar esses sinais se Deus não estiver com ele. Então veja, nesta frase, Nicodemos reconhece que Deus estava agindo na vida de Jesus. Nicodemos reconhece que os milagres que Jesus realiza eram verdadeiros, eram poder de Deus. O ministério de Jesus tinha começado há pouco tempo. E os milagres, naturalmente, começaram a chamar a atenção das pessoas. E muitos começaram a acreditar nele. Nicodemos era um desses. A pergunta é: acreditar no quê? Acreditar que, de alguma forma, Jesus era poderoso para fazer milagres. Então, Nicodemos estava num ponto que muitas pessoas hoje estão atualmente. Talvez seja o seu ponto. Você acredita que Jesus é um homem de Deus, que é poderoso para fazer milagres, que é poderoso para curar doenças, que é poderoso para expulsar demônios, que é poderoso para realizar as coisas mais extraordinárias. Consequentemente, você crê que pode sim clamar para Jesus realizar bênçãos em favor da sua vida. Tudo isso Nicodemos acreditava. E muitos na sua época. A pergunta é: devemos parar aí? É só isso? É o suficiente? Você pode dizer: poxa, acreditar nisso tudo já é coisa pra caramba, não é? Acreditar que Jesus faz milagres, acreditar que Deus estava agindo na vida de Jesus, já é uma fé razoável. E a gente precisa prestar atenção nas palavras de Jesus. Prestar atenção ao que ele falou. Veja,
Jesus não foi crucificado porque fez milagres. Então, Nicodemos estava muito impressionado com as realizações de Jesus. Qualquer um de nós estaria. Todavia, Jesus surpreende Nicodemos com uma palavra que aparentemente não tem nada a ver com a conversa. Jesus vai dizer assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como assim? Nicodemos fica intrigado. Nascer de novo? Que papo é esse, Jesus? Vai voltar ao útero da mãe? Jesus está falando de um tipo de nascimento. Nicodemos está pensando em outro. E Jesus continua e acrescenta um elemento novo. Ele vai dizer: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo. Então note, Nicodemos vai conversar com Jesus sobre os milagres. Jesus conduz a conversa numa outra direção. Jesus quer conversar sobre o reino de Deus, sobre o novo nascimento, sobre a ação do Espírito Santo. Nicodemos veio conversar sobre o que ele estava vendo com os seus olhos, enquanto Jesus o convida a olhar para algo maior, algo que os seus olhos não enxergam, algo que somente enxergamos quando o Espírito Santo atua em nossas vidas. E é isso, irmãos. É isso que acontece quando a gente para conversar com Jesus. Ele direciona o nosso olhar para uma outra realidade. Talvez você chegou aqui como Nicodemos. Você quer conversar sobre os seus problemas. Você quer chorar suas mágoas para Jesus. Você quer apresentar para Jesus seus sonhos, seus desejos, suas reclamações. Queremos falar sobre aquilo que os nossos olhos estão vendo, o que o nosso coração está sentindo, os pensamentos que estão em nossa mente, porque queremos uma conversa focada na gente. Jesus nos leva para uma conversa com outro foco, focada em Deus, focada no reino de Deus, focada no relacionamento com Deus, naquilo que Ele tem a nos oferecer. Como o próprio Jesus afirma no texto, Ele veio do céu para nos mostrar uma outra realidade. E é isso que significa, irmãos, estarmos diante de Jesus. É isso que nos revela o Evangelho. Essa é a nossa missão como igreja. Estamos aqui por quê? Não para celebrar o que vemos, mas para celebrar o que cremos. Não estamos aqui para comemorar os problemas que temos na vida, muito menos as misérias do mundo. Estamos aqui porque existe algo novo, algo que nos tocou, algo que pela graça de Deus já podemos contemplar pelo agir do Espírito Santo. Mas isso não é apenas uma coisa de um mundo novo, de um outro mundo. É algo que já está presente neste mundo, nesta vida, nesta realidade. Porque esse novo invadiu o mundo, o nosso mundo, na pessoa e na obra de Jesus. O que nos leva ao ponto de contato entre a fala de Nicodemos e a resposta de Jesus. Nicodemos começou falando de milagres. Jesus emendou falando do reino de Deus. Ocorre que no ministério de Jesus os milagres são justamente os sinais da chegada do reino, os sinais da manifestação do reino. Lá no início do seu ministério, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Jesus inicia o seu ministério lendo uma passagem de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu
para pregar boas novas, para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Milagres. Os milagres realizados por Jesus são pitadas. Pitadas do poder de Deus neste mundo caído e pecaminoso. É uma amostra grátis, um aperitivo do que Deus está trazendo. Haverá um dia onde não haverá mais doenças. Agora, o Senhor demonstra essa realidade quando Ele ministra a cura. Haverá um dia onde não haverá mais opressão. O Senhor apresenta essa realidade por meio da libertação de vidas. Milagres apontam para uma realidade alternativa que ultrapassa a realidade desse mundo, que é a realidade do reino. Sinalizam a cura de Deus para os efeitos do pecado sobre o mundo físico. Só que não apenas os milagres são sinais do reino. Todo o ministério de Jesus deve ser entendido dessa perspectiva. Quando as pessoas eram libertas de espíritos malignos, era sinal que a libertação espiritual estava em operação. Quando os excluídos da sociedade eram acolhidos, quando pecadores recebiam uma palavra de perdão, tudo isso apontava para a chegada de um novo tempo, o ano aceitável, o tempo da graça de Deus. Então essa é a essência da conversa entre Jesus e Nicodemos. Ao longo da história de Israel, Deus sempre realizou milagres. Então, do ponto de vista do judeu, do israelita, milagres não era uma novidade. Quantos milagres Deus não realizou lá no Egito, quando o povo foi liberto e pelo deserto? Quantos milagres não foram realizados na época dos profetas, especialmente com Elias e Eliseu? Então, milagres não era uma coisa inédita para aquelas pessoas. Eles acreditavam no Deus que fazia milagres. Nessa perspectiva, Nicodemos encara Jesus. Mas Jesus quer mostrar para ele e para nós que o seu ministério tinha algo muito maior. Algo novo, algo inédito. O poder salvador de Deus estava em operação. O poder salvador invadiu a história através da encarnação do Filho de Deus. Então, Cristo entrou na história para mudar a história. E o nome desse novo que Jesus traz é Reino de Deus. Normalmente queremos que Jesus entre em nossa vida. Para quê? Para consertá-la. Né? Para torná-la melhor. E claro, você já tem a planta de como você quer que a sua vida melhore. Então você quer que Jesus venha para executar o seu projeto. O Evangelho nos oferece uma outra realidade, uma nova vida, uma nova agenda, uma nova comunidade. Nicodemos veio conversar sobre milagres e Jesus está o desafiando a participar do reino de Deus. Talvez esse seja o desafio de Jesus para a sua vida. Talvez o seu desafio não seja a resolução dos seus problemas. Talvez o seu desafio seja focar menos nos seus problemas e começar a focar mais na agenda do reino de Deus. Mas aí você pergunta de maneira muito legítima, e o que é esse tal de reino de Deus, pastor? Em primeiro lugar, reino é uma realidade espiritual onde reconhecemos o Senhor como Rei e nos submetemos ao senhorio de Cristo. Na oração do Pai Nosso,
Jesus nos ensinou a clamar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O reino de Deus se manifesta onde a vontade de Deus é praticada. Por isso Jesus vai dizer que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a crianças. Não é porque as crianças são puras, porque elas não são, mas sim, porque a criança existe uma condição de dependência. Ela depende de adultos para tudo, né? Um bebê como a nossa pequena Maria Luísa, que está com a gente aqui hoje, não sobrevive sozinho. Depende de pessoas. O reino de Deus pertence àqueles que se colocam em dependência de Deus. O reino é a realidade espiritual do quebrantamento da autoconfiança. Não é sobre confiar em você, é sobre confiar nele. Por isso o reino de Deus pertence aos que são pobres de espírito, que é o contrário do orgulho, da altivez. O reino de Deus é a dinâmica daqueles que confiam que Deus irá suprir suas necessidades e por isso não se deixam dominar pela ansiedade e podem buscar a justiça do reino em primeiro lugar. Nada disso é possível naturalmente. Precisamos da intervenção do céu em nossas vidas. Em outras palavras, para visualizar o reino, para participar dessa realidade espiritual, precisamos do quê? Nascer de novo. Nascer do alto, nascer do Espírito. Só experimentamos a vida do reino quando experimentamos novo nascimento. É o que chamamos de regeneração, que é uma ação produzida pelo Espírito Santo, necessária, porque o pecado trouxe morte. Para que Cristo reine em nossa vida, o pecado precisa ser destronado. Para sermos participantes do reino, precisamos ser libertos e redimidos do império das trevas. Ocorre que práticas religiosas não trazem novo nascimento. Conhecimento religioso não traz novo nascimento. Caridade e boas ações não trazem novo nascimento. Nicodemos tinha tudo isso. O que ele precisava era nascer do alto. Nascer através do agir regenerador do Espírito, que nos torna novas criaturas. Qual é a nossa parte nesse processo? A única parte que te cabe é o que está aí no versículo 15. Crer em Jesus. Lá no capítulo 1, João já tinha nos apresentado isso nos versículos 12 e 13. Ele vai dizer: aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram por esforço humano, nem por vontade humana, mas nasceram pelo poder de Deus. Poder de Deus. Comemoramos hoje o Dia dos Pais. E ser pai, ser mãe é um milagre. Agora, quando falamos da nossa relação com Deus, o Evangelho coloca isso em uma outra perspectiva. O milagre maior é sermos filhos. A conversão é um milagre operado em nós pelo Espírito Santo. Se hoje você está na presença de Deus, é porque algo milagroso aconteceu na sua vida. No sentido de algo novo, algo que não pertence ao normal deste mundo, desta realidade. Algo novo chegou à sua vida. Te transformou, te redimiu, te libertou, te fez nascer de novo. Por isso Jesus explica, comparando com o vento, no versículo 8, ele vai dizer: o vento sopra onde quer. Não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim é o agir do Espírito em nossas vidas.
Se você ainda tem dúvidas sobre a sua condição espiritual, essa é uma excelente notícia para você. A mudança que o seu coração precisa não depende do seu esforço pessoal. Não se desespere pensando, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. A graça de Deus age em você por meio do Espírito. E isso, irmãos, é cumprimento de profecia. Lá no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, uns 500 anos antes da vinda de Jesus, o Senhor vai dizer: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo a minha vontade. Qual a diferença de um coração de pedra para um coração de carne? Um coração de pedra é um coração insensível. É um coração que não está nem aí, é indiferente à vontade de Deus. Um coração de carne é um coração sensível à direção do Senhor. É um coração que está vivo, porque é de carne, e por isso interage com o Senhor. E por meio da ação do Espírito Santo, podemos cumprir a vontade de Deus. Aqueles que creem, recebem de Deus um novo coração, nascem de novo. Em primeiro lugar, o reino de Deus é uma realidade espiritual que começa dentro do nosso coração. Jesus vai afirmar isso lá em Lucas capítulo 17, quando diz: o reino de Deus não vem de modo visível. Não se dirá, aqui está ele, ou lá está ele. Então não procuramos o reino de Deus em construções, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E essa frase, o reino de Deus está dentro de vocês, ela também pode ser traduzida por o reino de Deus está entre vocês. Por quê? Porque Jesus era a encarnação do reino. Jesus é o rei e a vida dele, o ministério dele demonstra o que é o reino. Então quando Jesus pregava que o reino chegou, é porque ele, o rei, tinha chegado. O reino iniciou porque o ministério de Jesus tinha iniciado. E aqueles que creem em Jesus em seus corações, pela ação do Espírito Santo, passam a integrar esse movimento do reino. Os participantes do reino são os que se colocam na condição de súditos do rei, discípulos, servos. O que nos leva, queridos, a um segundo aspecto do que Jesus traz para as nossas vidas no reino de Deus. O reino de Deus significa viver um determinado tipo de espiritualidade. Veja bem, Nicodemos era um líder religioso. Em outras palavras, Nicodemos acreditava em Deus. Nicodemos frequentava o templo. Nicodemos fazia orações. Nicodemos praticava jejuns. Nicodemos cantava os salmos. Nicodemos possivelmente conhecia muito mais do Antigo Testamento do que eu e você. Nicodemos tinha uma vida correta moralmente. Dava um bom testemunho, era uma pessoa respeitada. Então, possivelmente, Nicodemos passaria para cada um de nós como uma pessoa muito crente. Encontramos pessoas como Nicodemos em diferentes religiões. Gente séria, gente piedosa, gente responsável. Então, a gente precisa ter essa perspectiva. Há pessoas sérias, responsáveis, honestas, bons pais, boas mães, nas mais diversas religiões. Gente que acredita em Deus, gente muito parecida com o Nicodemos. Há muitos evangélicos parecidos com Nicodemos. Só que Jesus fala que nós necessitamos de algo mais.
Jesus nos oferece algo mais. Para ver o reino, é preciso nascer de novo. Nascer de novo. Nascer do Espírito Santo. Então veja, o reino de Deus não é apenas um sentimento interior, é uma forma de vivenciarmos a espiritualidade. Acolher o reino significa adotar um outro padrão de vida. Por isso, conversar com Jesus é tão importante, porque podemos acreditar nele. Mas está vivendo uma espiritualidade que nada tem a ver com os princípios dele. Isso aconteceu, infelizmente, ao longo da história, e ainda acontece. Igrejas que professam o nome de Jesus, mas propõem uma espiritualidade desconectada de Jesus. Pessoas que deixam de conversar com Jesus, que deixaram de ouvi-lo. Já falamos aqui isso diversas vezes, a saúde de uma igreja é medida pelo quanto de evangelho existe no ensino e nas práticas ministeriais da igreja. E, ao mesmo tempo, vamos encontrar por aí, entre desigrejados e outros movimentos, gente que acha que qualquer espiritualidade serve, desde que você creia em Jesus. São pessoas que afirmam que conversam com Jesus, mas elas só ouvem o que lhes interessa. Citam alguns versículos, omitem outros. Então, nessa conversa, lembramos das palavras de Jesus quando ele diz: ninguém põe vinho novo em vasilhas velhas. Ninguém põe vinho novo em vasilhas velhas. O que as pessoas querem fazer muitas vezes, elas querem um vinho, mas elas querem um vinho novo sem vasilhas. Jesus falou que o vinho novo precisa de novas vasilhas. O vinho novo é o próprio Jesus. As vasilhas são a espiritualidade que decorre de Jesus. Em outras palavras, por um lado, o reino significa que não vivemos mais de acordo com os velhos padrões religiosos e espirituais. Mas precisamos de um padrão. Precisamos de vasilhas novas, de um padrão espiritual novo. É o que Jesus nos apresenta nestes primeiros capítulos do Evangelho de João. O primeiro milagre de Jesus é a transformação da água em vinho, que simboliza o vinho do reino, que surge a partir das antigas águas religiosas de Israel. Jesus é o novo lugar do encontro com Deus. É por isso que logo em sequência, Jesus vai ao templo e vai mostrar que aquele templo se tornou obsoleto, ultrapassado. Logo à frente, Jesus encontra a mulher samaritana e Jesus vai mostrar que enquanto ela buscava água no poço de Jacó, ele é a fonte de águas vivas. E ele vai dizer para ela que agora nós não precisamos de ir a um lugar sagrado A ou B. Adoramos o Senhor em espírito e em verdade por meio de Jesus. Então nós precisamos de uma espiritualidade que esteja baseada em Cristo. E aí nós vamos ver que, em primeiro lugar, ela é comunitária. Jesus reuniu ao redor de si um grupo de discípulos. Ora, Jesus, falamos, é a demonstração do reino e ele não andou sozinho. Ele caminhou com os discípulos de acordo com os padrões do reino. A igreja deve ser a comunidade das pessoas que andam juntas e são discipuladas no padrão do reino. Jesus enviou os discípulos a fazerem novos discípulos de todos os lugares e os capacitou para isso com o Espírito Santo. A igreja deve ser a comunidade que vai no poder do Espírito Santo, compartilhando o Evangelho com todas as pessoas, em todos os lugares, recebendo, discipulando, batizando os que creem em Jesus.
Jesus acolheu, recebeu, permitiu ser acessado por aqueles que eram excluídos e discriminados pela sociedade, inclusive pela religião. A igreja deve ser a comunidade que demonstra amor e acolhimento a todo tipo de gente. O que não significa concordar com todo tipo de comportamento, porque Jesus não concordou com todos. Ao contrário, Jesus exortou, repreendeu, condenou, desafiou pessoas à mudança de vida. Mas demonstrou amor a todos. A igreja deve ser o lugar em que as pessoas tanto encontram acolhimento, quanto encontram a oportunidade de uma nova vida. Precisamos ser o espaço em que abraçamos todos, mas oramos para que todos experimentem genuína mudança de vida, de coração e de comportamento. Jesus caminhou servindo aos discípulos, lavando os seus pés, colocando-se como servo. A igreja deve ser o lugar em que servimos uns aos outros. As distinções de funções é apenas uma forma de organizarmos a igreja. Não existe hierarquia espiritual entre os discípulos de Jesus. Pastor, presbítero, diácono, líderes, todo mundo é igual. Somos todos servos de Jesus e servos uns dos outros. E embora Jesus passasse bastante tempo com os seus discípulos, ele também tinha momentos a sós com Deus. Na espiritualidade do reino, a vida em comunidade caminha lado a lado com as disciplinas espirituais individuais. Tempo sozinho, de oração, de meditação. Tempo de solitude na presença de Deus. Isso nos mostra outra dimensão da espiritualidade do reino. Jesus caminhou em obediência ao Pai. Ele não fez sua própria agenda. Jesus não seguiu algum tipo de planejamento estratégico. Na espiritualidade do reino, somos chamados ao lugar da obediência. Deus não está a serviço dos nossos planos. Nós precisamos estar a serviço dos planos de Deus. Isso nos lembra que, além dos momentos de oração sozinho, além dos momentos com os discípulos, além dos momentos em que Jesus estava curando e ensinando, há momentos que Jesus estava com pessoas que não acreditavam nele. Gente que, na verdade, desconfiava dele. E aí a gente lembra que o testemunho público de Jesus era coerente com a sua vida individual e comunitária. A espiritualidade do reino nos desafia uma vida integral. O que vivemos na escola, no trabalho, na academia, no shopping, no restaurante, nos passeios, precisa ser coerente com a oração que fazemos sozinhos, com a adoração que prestamos na igreja, porque o reino de Deus não se limita ao nosso coração ou às paredes da igreja, porque Jesus é rei sobre toda a terra. Onde você pisar, Jesus é Senhor. Não há limites geográficos para o senhorio do Senhor. E você é chamado a viver como cidadão deste reino, onde quer que você esteja. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor enviou até nós o Teu Filho, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque em Jesus o Teu reino entrou na história. Porque em Jesus o Senhor, ó Pai, manifestou uma outra realidade de vida. Te louvamos, ó Deus, porque a experiência dessa realidade, ela é inacessível pelo nosso próprio esforço. Por isso te louvamos pelo poder do Espírito, que quebranta nossos corações, pelo milagre da conversão. Suplicamos nessa hora que aqueles, ó Pai, que ainda
não participam do teu reino possam ter a experiência de um coração novo, de um coração de carne, de uma vida liberta, redimida, transformada. Deus, em nome de Jesus, visita com conversão. Gera, Senhor, o poder do Espírito e na autoridade do nome de Jesus. Novos nascimentos, ó Deus. Homens e mulheres, ó Pai, que nascem do alto, que nascem pelo milagre da ação do Espírito. Ah, Deus, venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro, ó Deus. Venha ao encontro, ó Pai, daqueles que são teus filhos, que professam teu nome, mas têm vivido, Senhor, uma espiritualidade que nada tem a ver com Jesus. Gente que cita Jesus, ó Pai, em canções, em orações, em conversas, mas tem vidas, ó Pai, desassociadas, ó Deus, da obra de Cristo Jesus. Leva-nos, ó Pai, a viver a espiritualidade do reino. Faz dessa igreja, Senhor, um lugar onde o teu reino seja manifesto, Senhor, onde o teu reino seja testemunhado. Senhor, quebranta os nossos corações e que teu Espírito Santo nos leve a viver a vida do teu reino, Senhor, na dimensão da solitude, na dimensão das disciplinas espirituais individuais, na dimensão, Senhor, da vida comunitária, de adoração e de serviço uns aos outros, na dimensão de uma vida de obediência ao Senhor, onde estamos, ó Pai, a serviço dos teus planos, na dimensão de uma vida pública, Senhor, que é coerente, ó Pai, com a fé que professamos, uma vida pública, Senhor, que dá testemunho dos valores do teu reino. Senhor, muito obrigado, porque é um privilégio fazer parte do teu reino. Em nome de Jesus nós oramos.